Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e hoje nós teremos mais uma mega aula, a nona aqui do quadro Mega Química. E hoje nós vamos falar um pouco sobre reações de adição, ou mais especificamente reações de adição a alcenos, porque nós poderíamos ter reações de adição a carbonila, reações de adição a qualquer outro grupo, mas vamos nos deter a reações de adição em alcenos. Diga-se de passagem, essa foi uma das aulas mais pedidas durante os comentários de vocês, principalmente nas aulas de substituição nucleofílica e de eliminação. Então hoje nós vamos falar sobre adição a alcenos. Primeiro de tudo, vamos entender o que é o panorama geral de uma reação de adição. Eu vou ter um alceno, que eu vou chamar de substrato. Vou ter uma molécula que vai ser adicionada a esse substrato. E aí, então, vou somar o substrato mais a molécula a ser adicionada e terei, portanto, o meu produto. Nesse caso, então, uma reação de adição é pego uma molécula, pego uma segunda molécula, junta as duas e forma uma única molécula. É o contrário da reação de eliminação. A eliminação de uma única molécula e, a partir dela, eu conseguia transformar em duas outras moléculas mais simples. Como exemplos de reações de adição, aqui nós temos a adição de H2, de moléculas de hidrogênio, ao alceno, vou formar esse produto aqui, o alcano, ou a adição de HCl, e eu vou formar um haleto orgânico. São dois exemplos de reações de adição muito comuns que nós veremos ao longo da aula de hoje. Vale fazer algumas ressalvas com esse padrão de reação. Do ponto de vista termodinâmico, uma reação de adição ela não é favorável do ponto de vista entrópico. A entropia não favorece, não está do lado de uma reação de adição. Porque eu estou pegando um sistema mais perturbado, um sistema com mais probabilidade de estados, e eu estou transformando em um sistema mais simples, um sistema com menor probabilidade de estado. A entropia não está favorecendo esse processo. Então, isso significa que, se a reação de adição ocorre, é porque o seu ΔG é negativo. E ele só pode ser negativo, nesse caso, por conta da contribuição da entalpia, porque a entropia não favorece. A entalpia do sistema obrigatoriamente tem que ser negativa, pois, do contrário, a reação não vai ocorrer espontaneamente. E aí, do ponto de vista entálpico, dá para nós entendermos por que ele é favorável. Em qualquer reação de adição a um alceno, eu vou ter sempre a quebra de uma ligação π, o alceno tem duas ligações, a sua ligação π será rompida, e a quebra de uma ligação sigma. Essa ligação sigma não é a ligação sigma do alceno, é a ligação sigma da molécula que vai ser adicionada. Se for uma molécula de H2, por exemplo, é a ligação hidrogênio-hidrogênio. Se for uma molécula de HCl, é a ligação hidrogênio-cloro. Então, eu vou ter que romper duas ligações, uma sigma e uma π. Para isso é necessário o fornecimento de energia. Mas, para compensar, em contrapartida, eu vou ter a formação de duas ligações sigma. São as duas ligações formadas pela molécula que vai ser adicionada juntamente com o alceno. E as ligações do tipo sigma costumam ser ligações mais fortes do que uma ligação do tipo π. Vai ser mais difícil quebrar uma ligação sigma e, em compensação, será liberada mais energia no processo de formação da ligação sigma. Só para termos uma ideia, para uma ligação típica carbono-carbono, uma ligação sigma tem uma energia na ordem de 350 kJ por mol. Ou seja, eu vou ter que fornecer isso se eu quiser quebrar uma ligação carbono-carbono, ou será liberada essa energia caso seja formada uma ligação sigma carbono-carbono. Por outro lado, a ligação do tipo π é mais fraca, na ordem aqui de 90 kcal mais fraca. Ela fica da ordem de 261 kcal por mol. Essa energia necessária para quebrar, essa energia liberada no processo de formação. E por que uma ligação π é uma ligação mais frágil? Nós podemos ter mais ou menos uma ideia quando olhamos para um diagrama da ligação π. Aqui nós temos um alceno, o alceno é plano, devido justamente a essa ligação π, eu tenho aqui dois carbonos sp2, e esses carbonos sp2, eles formam, ao longo do eixo entre os átomos, a ligação sigma. Porém, eles possuem um orbital p que não entrou na hibridização. E esse orbital p se sobrepõe um ao outro para formar esse tipo de ligação que nós chamamos de ligação do tipo π.
Aqui nós temos o orbital π, que é formado pela sobreposição de um orbital p com outro orbital p. Se vocês se recordam, o formato do orbital p seria mais ou menos assim. Aqui é um orbital p de um átomo de carbono, e aqui seria o orbital p do outro átomo de carbono. E aqui nós temos então a sobreposição deles, uma sobreposição que nós chamamos de lateral. Essa sobreposição lateral é mais fraca do que a sobreposição da ligação sigma, que é uma sobreposição frontal. Então, por isso que é mais fácil quebrar a ligação π. Além disso, a ligação π é uma ligação que está mais exposta. Percebam que ela tem densidade para fora do plano, seja para cima ou para baixo. Enquanto que a ligação do tipo sigma tem densidade entre os dois átomos de carbono, ou entre os dois átomos que estão fazendo a ligação. Então, uma ligação, no caso da π, mais fraca e mais exposta. Então, por isso que ela vai ser rompida. Agora, sempre que nós olharmos para uma ligação do tipo π, nós devemos olhar essa ligação como sendo uma fonte de elétrons. Porque nós temos densidade eletrônica nessa região e densidade eletrônica nessa região, acima e abaixo do plano molecular. Isso daqui, pessoal, é uma fonte de elétrons. E por ser uma fonte de elétrons, ela pode agir como nucleófilo. E numa reação de adição, essa ligação π de fato age como um nucleófilo. Sua densidade eletrônica é doada para alguma espécie que esteja precisando de elétrons, conforme nós veremos nos exemplos à frente. O primeiro padrão, o primeiro tipo de reação de adição que nós veremos aqui é a reação de hidrogenação, mais especificamente hidrogenação catalítica. Eu tenho aqui um alceno qualquer como substrato, vou oferecer para ele uma molécula de H2 e essa molécula de H2 vai ser adicionada ao alceno, formando, portanto, um alcano. Se eu tiver um alcino, dependendo da condição, eu forneço H2, eu formo um alceno a partir dele. Essa reação não ocorre apenas com o hidrogênio, não é apenas oferecer o hidrogênio para o substrato. Ela precisa de um catalisador. Na maioria das vezes, esse catalisador é um catalisador metálico. É platina, paládio, níquel. Eu vou precisar utilizar um pouco de pressão para que a reação ocorra. Enfim, é necessária uma condição especial para que ela venha a ocorrer. Como eu estou utilizando um catalisador metálico e nenhum dos reagentes são metais, estão no estado sólido, esse é um processo que ocorre através de uma catálise heterogênea. Mas nós podemos mudar um pouco as condições e produzir uma catálise homogênea. Nós temos alguns catalisadores que estão na mesma fase dos reagentes. Por exemplo, esse catalisador à base de ródio, um complexo de trifenilfosfina e ródio, chamado de catalisador de Wilkinson. O catalisador de Wilkinson permite uma catálise homogênea. Ele tem esse nome em homenagem ao seu descobridor, o Geoffrey Wilkinson, ganhador do Prêmio Nobel de 1973 pelo seu trabalho na química organometálica e nos compostos sanduíche, por exemplo, ferroceno e outros metalocenos. Então, o catalisador de Wilkinson permite uma catálise homogênea no processo de hidrogenação de alcenos, mas na maioria das vezes nós vamos considerar a catálise como sendo heterogênea, o processo mais comum. No que diz respeito à síntese propriamente dita, existe uma particularidade muito interessante para essa reação. O alceno, como nós já vimos, ele é plano. E a adição desses dois átomos de hidrogênio, eles irão ocorrer pelo mesmo lado. Os dois átomos de hidrogênio, portanto, ao serem adicionados, estarão no mesmo lado em relação ao plano do alceno. Nós chamamos isso de adição sim, ou adição sim periplanar. E por que os hidrogênios são adicionados no mesmo lado? Para isso, eu preciso saber o mecanismo da reação de hidrogenação, que não é tão complicado assim. Olha esse sistema. Essas bolas amarelas, na verdade, são os átomos do catalisador. Essas bolinhas verdes correspondem aos átomos da molécula de hidrogênio. Então, quando eu tenho um catalisador metálico, eu permito com que as moléculas de hidrogênio entrem em contato com eles, essas moléculas vão se dissolver no catalisador, elas vão ficar presas no catalisador. Nós teremos uma estrutura parecida com essa. A partir desse ponto, então, eu adiciono a olefina, adiciono o alceno. O alceno vai se chocar com a superfície do catalisador. Na verdade, ele vai se chocar com o hidrogênio que está preso na superfície do catalisador. Só que os dois hidrogênios estão do mesmo lado.
Quando vier a molécula de olefina, ela vai se chocar e os hidrogênios serão adicionados do mesmo lado. Por isso eu tenho uma adição simperiplanar, porque no mecanismo dessa reação, a molécula de hidrogênio está presa no catalisador e a olefina vai se chocar, tendo, portanto, esses átomos de hidrogênios adicionados ao mesmo lado. Nós chamamos isso de regioseletividade, ou seja, a reação ocorre de uma forma específica, vai gerar uma adição a uma região específica da molécula. Na prática, isso não é tão importante assim, porque isso não faz sentido se a molécula estiver parada, a temperatura estiver muito baixa. A temperatura ambiente, uma ligação sigma, tem giro constante. Então, na verdade, esse lado em relação ao outro vai estar constantemente girando um em relação ao outro. Então, não tem para que dizer, não tem a necessidade de fixar que obrigatoriamente a reação ocorre na forma cis. Porque se for formar um alcano, tanto faz. Provavelmente a temperatura ambiente, essa é uma das conformações menos estáveis. Agora, se eu estiver aplicando essa adição em um alcino, querendo formar um alceno, os hidrogênios serão adicionados do mesmo lado. Então, no alceno, os hidrogênios estarão sempre do mesmo lado. Isso significa que a adição catalítica em uma molécula de alcino vai gerar um alceno com isomeria do tipo cis. Obrigatoriamente um alceno do tipo cis. Aí sim é importante, porque dependendo da isomeria, nós temos pontos de fusão diferentes, reatividades diferentes, propriedades químicas diferentes. É possível formar um alcino, ou melhor, formar um alceno trans a partir de um alcino, utilizando até a catálise heterogênea mesmo. Mas para isso eu preciso utilizar um metal alcalino, porque o mecanismo vai ser diferente, não vai ser igual a esse, como eu mostrei para vocês, e, consequentemente, nós teremos um caminho diferente de reação que possibilita a formação do alceno trans. Mas isso deixa para uma outra situação, ou vale a pena dar uma procurada no livro. O foco da aula, como disse, é a adição em alcenos. Essa reação propriamente dita, a reação de hidrogenação, ela é uma reação muito importante do ponto de vista industrial, porque graças a ela nós temos a possibilidade de produzir a chamada gordura vegetal hidrogenada, que é utilizada na fabricação de doces no geral, chantilly, sorvete, coisa do gênero, e nas margarinas, que são utilizadas, via de regra, no nosso café da manhã. Como funciona esse processo? A margarina é de origem vegetal. Os vegetais não possuem gordura, eles possuem óleos. Os óleos são poliinsaturados, ele é rico em ligação dupla. Essa ligação dupla faz com que o ponto de fusão seja baixo e a temperatura ambiente seja líquido. Mas eu quero ter a margarina no estado sólido. Como eu consigo transformar um óleo líquido em algo sólido? Eu tenho que quebrar essas ligações duplas. E como que eu quebro essas ligações duplas? Adicionando hidrogênio. Então eu pego o óleo, ele passa por um processo de hidrogenação catalítica, as ligações duplas são quebradas, essa gordura poliinsaturada é convertida numa gordura saturada, ou pseudo-saturada, e aí eu tenho, portanto, a margarina no estado sólido ou semissólido, ou a chamada gordura vegetal hidrogenada. O vegetal não produz gordura, produz óleo, então essa gordura é artificial. Por que é artificial? Ela vem de um óleo hidrogenado. Esse processo é muito comum na indústria, está na nossa cozinha, está no nosso café da manhã, está na nossa alimentação, mas ele tem um problema sério. Nem sempre essa hidrogenação é perfeita. Então, nem todas as ligações duplas são quebradas. Algumas permanecem. Só que como as condições para que isso aconteça é uma condição um pouco severa, isso faz com que exista uma isomerização em torno dessa ligação dupla. Os óleos possuem ligações duplas em isomeria do tipo cis, com formação do tipo cis. Essa é a forma natural dos óleos. Porém, durante esse processo de hidrogenação, algumas ligações duplas que não são quebradas, elas são isomerizadas. O sistema deixa de ser um composto cis para ser um composto trans, e com isso vai gerar a chamada gordura trans. O problema é que a gordura trans ela não é uma gordura natural, vamos dizer assim. O nosso organismo não é preparado para consumir esse tipo de gordura. Então, quando nós ingerimos uma quantidade grande de gordura trans, ela não é degradada, é acumulada no nosso corpo e é acumulada em lugares onde não deveriam, por exemplo, nas artérias, produzindo uma série de doenças cardiovasculares.
É por isso que, ultimamente, os rótulos, na maioria dos alimentos, tem o selo dizendo que não tem gordura trans, porque a gordura trans é muito perigosa para a sua saúde. Mas isso foge um pouco da nossa reação de adição, mas eu achei importante falar um pouco sobre esses detalhes, porque mostra como uma reação como essa está presente no nosso dia a dia. E ainda em tempo, como é o padrão de uma mega aula, talvez essa aula fique um pouco maior do que eu desejaria, do que vocês desejariam, mas não se preocupem, como todo padrão de uma mega aula, ela é grande, porém bem completa. Então vou falar de todos os processos, pelo menos os principais processos de adição de alcenos. O primeiro já foi, que é a hidrogenação catalítica. Um outro processo muito comum e muito importante é a adição de HX. HX é um haloácido, um ácido de halogênio. É o HF, HBr, HCl ou HI. A mesma coisa, pelo padrão, eu tenho uma dupla, tenho o alceno, vou adicionar a eles, de um lado, o hidrogênio, e no outro carbono vou adicionar o X, que é o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo. Essa reação, quando tem um alceno simples, ela só dá esse produto. Então, uma reação bem simples e bem fácil. A ligação dupla vai ser quebrada, a um átomo vai ser adicionado o hidrogênio, no outro vai ser adicionado o halogênio. Só que quando eu tenho um alceno um pouco mais complexo, nós devemos tomar um certo cuidado. Por quê? Vamos imaginar esse alceno. Eu vou adicionar de um lado o hidrogênio, do outro o X, cloro, bromo ou iodo. Mas aonde vai ser adicionado o hidrogênio e onde vai ser adicionado o X? O X vai ficar no carbono 1 ou vai ficar no carbono 2? Ou seja, a partir dessa reação, se eu adicionar, por exemplo, HBr, eu posso gerar esses dois produtos. O bromo no carbono 2 e o hidrogênio no carbono 1, ou o bromo, agora o novo carbono 1, e o hidrogênio no carbono 2. Em qual vai ser adicionado? Os resultados experimentais dizem que o produto majoritário, os dois são formados, mas o produto majoritário é esse. Por quê? Um outro caso, eu tenho um novo alceno, vou adicionar HBr, posso formar esses dois produtos, o bromo nesse carbono terciário, ou o bromo nesse carbono primário. E qual vai ser o produto majoritário? Nesse caso também vai ser o primeiro. Por que isso? No ensino médio, quando vocês estudaram isso, vocês tiveram que decorar esse processo. Como vocês são hoje alunos de graduação, vocês têm que entender. E para entender, vocês têm que conhecer o mecanismo. Conhecendo o mecanismo, não precisa decorar substrato, não precisa decorar reagente, não precisa decorar produto. Basta você saber como que a reação ocorre, que você vai conseguir prever com uma relativa exatidão o produto principal formado. E como é o mecanismo nesse caso? Bom, vamos ver aqui. Primeiro eu tenho o alceno. E como eu disse a vocês, a gente vai ter que olhar o alceno como sendo uma fonte de elétrons. Essa ligação π, na verdade, é um nucleófilo. Ele pode doar densidade eletrônica. Quando eu tenho uma molécula de HX, eu tenho um ácido, esse hidrogênio aqui, ele é um hidrogênio praticamente positivo. Então, uma alta carga parcial positiva sobre ele, enquanto que o halogênio, uma carga parcial negativa. Esse hidrogênio ele é deficiente de elétrons. Ele é um eletrófilo. Então, essa dupla ligação que pode doar densidade eletrônica, vai doar densidade eletrônica para esse hidrogênio que está precisando de elétrons. Quando isso acontece, essa ligação aqui é quebrada. O hidrogênio passa a fazer parte, então, do antigo alceno, que não vai ser mais alceno, porque nesse processo de adição, essa dupla ligação é rompida e vai liberar o aleto, o X- no meio reacional. Bom, dessa reação, na verdade, nessa primeira etapa da reação, eu tenho o hidrogênio adicionado. Esse hidrogênio não levou nenhum elétron dele, o elétron foi doado para o X. Aqui nós temos um par de elétrons que estava antes da ligação π. Esse carbono aqui, então, é um carbono positivo. É o que nós chamamos de um carbocátion. Ou, literalmente, um cátion de carbono. Isso aqui, pessoal, é um orbital p vazio. Não tem nenhum elétron aqui. Esse orbital p, que tem densidade acima ou abaixo, ele
pode receber um par de elétrons por parte do haleto que agora está livre. Esse haleto tem um elétron extra e ele vai doar esse par de elétrons para esse carbono, vai atacar esse carbono. A princípio, se não tiver nenhum grupo muito volumoso, ele pode atacar ou por cima ou por baixo. Tanto faz. Ou seja, vai gerar uma mistura racêmica. Então, esse é o mecanismo da adição de HX. Primeiro, o alceno vai atacar o hidrogênio, vai agir como um nucleófilo e depois vai formar o carbocátion como intermediário. Esse carbocátion é deficiente de elétrons, então agora não é mais, o substrato não é mais um nucleófilo, é um eletrófilo, ele precisa de elétrons. E quem vai doar esse elétron para ele? Vai ser o haleto. Esse é o mecanismo geral. E com base nesse mecanismo a gente consegue prever o produto majoritário. Mas antes disso, vale uma ressalva que, dependendo do halogênio, a reação pode ocorrer mais rápido ou mais devagar. Isso depende muito da força dessa ligação, da ligação hidrogênio com o halogênio. Quanto mais forte for essa ligação, mais lenta vai ser a reação. Quanto mais fraca for essa ligação, mais rápida a reação vai ocorrer. Via de regra, o HF reage muito lentamente, então a gente nem considera a reação com HF. Por outro lado, o HI reage muito rapidamente, a ponto de ser perigoso. Essa reação vai ocorrer com uma velocidade adequada se ela reagir com HBr. Até com HCl ela é muito lenta, embora ocorra, nós temos vários exemplos. Mas, via de regra, é ou com HCl, mas bem lenta, ou com HBr. Com HI ela é rápida demais e com HF ela é lenta demais. Mas, voltando à previsão do produto, vamos imaginar aqui um diagrama de energia. Então, nós temos aqui energia por progresso da reação. E vamos imaginar que eu tenho aqui um substrato para reagir com HBr no patamar dos reagentes. O primeiro processo da reação é exatamente a formação do estado de transição, que seria a adição do hidrogênio ao alceno. Então, seria começada a formar a ligação do carbono com o hidrogênio e a ligação π começaria a ser rompida. Eu vou considerar nesse caso que a ligação hidrogênio-carbono será formada no carbono da ponta, de forma que é o carbono do meio que vai formar o carbocátion. Uma vez que esse estado de transição é formado, a gente consegue um intermediário. Esse intermediário é esse carbocátion com a carga positiva no carbono 2. E a ele que vai ser adicionado o brometo. Vou gerar um novo estado de transição, que seria a aproximação do brometo ao carbocátion, e geraria o produto, que é o haleto orgânico formado pela adição do HBr ao alceno. Então, essa seria a primeira possibilidade. A outra possibilidade agora seria a adição do hidrogênio no outro carbono, gerando o carbocátion no carbono da ponta. O problema é que esse segundo mecanismo, esse segundo caminho de reação, leva a valores de maior energia. Aqui, o estado de transição formado tem uma maior energia, o carbocátion gerado é menos estável no carbono da ponta, tem menos efeito indutivo para estabilizá-lo, portanto vai ser um intermediário de mais alta energia, que vai gerar um produto de mais alta energia, um produto menos estável. Então, por isso que eu tenho a preferência de um caminho da reação em relação ao outro. Eu tenho que olhar qual vai formar o carbocátion mais estável. E nós sabemos que o carbocátion mais substituído, o carbocátion terciário, é mais estável que o secundário e do que o primário, principalmente por doação de densidade eletrônica através do efeito indutivo. No ensino médio, se vocês chegaram a aprender isso, vocês aprenderam através da chamada regra de Markov-Nikov, em homenagem ao russo que viveu no século XIX, Vladimir Markov-Nikov. Provavelmente, lá no ensino médio, vocês tiveram que decorar uma frase parecida com essa. Na adição de HX a um alqueno ou alceno, o átomo de hidrogênio se adiciona ao átomo de carbono da ligação dupla, que já tem o maior número de átomos de hidrogênio. Então, você tinha a possibilidade de 2 alcenos, contava o átomo de carbono que tinha mais hidrogênios, então o hidrogênio seria adicionado nesse carbono, enquanto o X seria adicionado no outro carbono. Essa é uma versão adaptada da regra de Markov-Nikov. Na verdade, a versão original resultava na mesma coisa, porém em outras palavras. Falava mais ou menos assim.
Se um alqueno assimétrico se combina com haleto de hidrogênio, o íon haleto se adiciona ao carbono com menos átomos de hidrogênio. É exatamente o contrário. Ele anunciou isso em 1869. Coincidentemente, o mesmo ano que Mendeleev publica a sua tabela periódica. Agora, pessoal, a gente não precisa mais decorar a regra de Markov-Nikov. Agora vocês entendem como que a reação ocorre. E como que eu vou prever o produto majoritário? É simples. O produto majoritário ele vai ser formado quando ele passar pelo carbocátion mais estável. Eu tenho duas possibilidades. Isso vai ocorrer através da formação do carbocátion. Aquele carbocátion mais estável vai me dar o produto mais estável, e, portanto, o produto é maior quantidade. Então, vamos supor que eu tenha duas reações. Uma forme esse carbocátion e a outra forme esse carbocátion, como nós vimos. Ou forme esse carbocátion e esse carbocátion. Qual é o carbocátion mais estável para cada um desses pares? É exatamente aquele que é mais substituído, que tem mais grupos metilas ligados a ele. Nesse caso, então, esse é o carbocátion mais estável para esse alceno com 3 carbonos, e esse é o carbocátion mais estável para esse alceno com 4 carbonos. Esses carbocátions mais estáveis me darão o haleto mais estável, o haleto majoritário. Será nesse carbono com a carga positiva que será adicionado o halogênio. Conseguiram entender a lógica desse mecanismo? Bom, espero que sim. Se não entenderam, voltem, porque a gente vai precisar dessa lógica mais à frente. Se vocês assistiram às minhas aulas passadas, em especial a aula de eliminação, vocês devem saber que a formação de carbocátion não é muito boa para a reação. Ela produz alguns produtos secundários que não são muito adequados. Querem ver um exemplo e o porquê desse problema? Vamos olhar aqui. Eu tenho esse halogênio e eu quero adicionar HCl. Bom, eu vou adicionar primeiro o hidrogênio, eu posso formar um carbocátion nesse carbono ou nesse carbono, e eu sei que ele vai formar o carbocátion mais estável e vai me gerar, portanto, o produto mais estável. Então, dentre essas duas possibilidades de produtos, essa daqui passa pelo carbono mais estável, o carbocátion mais estável. Portanto, esse deveria ser o produto majoritário. Só que não é. O produto majoritário é esse. Meio que completamente diferente do que a gente esperaria, não é? O hidrogênio está aqui e o cloro não está no carbono vizinho, está no outro carbono. Então, pessoal, o que acontece aqui? Sempre que nós formamos um carbocátion no meio reacional, ele pode sofrer um rearranjo. Ele pode formar um carbocátion mais estável. Então, vamos ver um exemplo. O carbocátion mais estável formado aqui ocorre nesse carbono secundário. Mas vamos imaginar que esse grupo CH3 migre, saia daqui e venha para cá. Quando ele vem para cá, é esse carbono terciário que vai carregar agora a carga positiva. Esse carbocátion é mais estável do que o anterior. Por ser mais estável, ele será formado predominantemente. E por causa disso, esse vai ser o haleto orgânico mais favorável, o haleto orgânico predominante para essa reação. Então, sempre que uma reação ocorrer através de um carbocátion, veja as possibilidades de rearranjo, porque se tiver essa possibilidade, ela vai ocorrer, seja pela transferência do grupo CH3-, seja pela transferência de um hidrogênio, do H-. Um outro cuidado muito grande que nós devemos tomar quando adicionamos HX a um alceno é se o meio está contaminado com peróxido ou não. Por quê? O produto dessa reação formaria esses dois haletos iguais quando nós adicionamos HBr sem o peróxido. Só que o HBr sem o peróxido, o produto majoritário é esse de cima, porque vai formar o carbocátion mais estável. Só que se tiver alguma coisa de peróxido, o mais estável vai ser esse. Vai ser o haleto menos substituído. Nós falamos que isso aqui é uma reação anti-Markov-Nikov, não segue a regra de Markov-Nikov. Você teve que decorar isso no ensino médio, se você aprendeu. Mas agora a gente vai entender por que quando colocamos peróxido no meio, a reação é anti-Markov-Nikov. Uma ressalva, isso só acontece com o HBr. Tá? Esse processo com peróxido, em geral, o haleto menos substituído, só ocorre com o HBr, não com os outros HX. O que acontece nesse caso? Quando eu tenho peróxido no meio reacional, ele vai formar radicais. E vai formar muitos radicais, fazer uma sopa de radicais. Você vai ter radicais do próprio peróxido, você vai ter um radical do substrato,
e você vai ter um radical do hidrogênio e do Br. E radicais reagem com todo mundo. Com isso, vai ter uma mistura muito grande de produtos. Mas um deles, em especial, vai ser o majoritário. E o que vai acontecer? Esse Br ponto, esse radical bromo, ele vai atacar esse substrato. Ele pode atacar nesse carbono, percebam a seta de meia curva, o enganche, porque é só um elétron que está sendo usado para atacar. Ele pode atacar esse carbono, ou ele pode atacar o carbono do meio. Ele tem essas duas possibilidades. Com isso, eu vou formar como intermediário esses dois radicais. Se ele ataca o carbono da ponta, o radical vai vir no meio, que é esse caso aqui. Se ele ataca o carbono do meio, o radical formado vai ser esse, o radical vai estar na ponta. Ora, assim como o carbocátion, o radical mais estável é o mais substituído. Então, o radical mais estável nesse caso é esse. E agora sim, o hidrogênio radicalar, ele vai ser utilizado para atacar esse carbono. Com isso, eu vou gerar, então, a possibilidade desses dois produtos, onde o de baixo é o mais estável, porque o intermediário formado foi o mais estável. E por que segue esse caminho? Porque eu considero que quem vai atacar agora o alceno é o radical, e não o alceno que vai atacar o H+. O mecanismo é diferente. Como você vai ter o radical bromo atacando o alceno, ele vai formar o radical mais estável. O radical mais estável é quando o carbono mais substituído tem o elétron isolado sobre ele. E para fechar a reação, eu vou ter o hidrogênio radicalar se ligando a esse radical orgânico. É óbvio que eu vou ter uma mistura grande, porque essa reação pode ser iniciada pelo H ponto. Ou não necessariamente é o hidrogênio que vai fechar essa reação. Ela pode ser fechada, por exemplo, com outro Br ponto. Eu formo esse dialeto. Então, entendo que nesse caso, pessoal, eu vou ter uma mistura enorme de produtos. Só que um deles, o majoritário, vai ser o halogênio menos substituído, indo contra a regra de Markov-Nikov. Ficou clara essa diferença? O problema de um obedecer a regra e o outro não é que o mecanismo, nesses casos, são diferentes. E todos eles têm por objetivo formar o intermediário mais estável. Saindo um pouco disso, vamos ver um outro padrão de reação, que é a adição de ácido sulfúrico. Eu vou formar um hidrogênio sulfato orgânico, ou a adição de água catalisada com H+. Eu vou formar, nesse caso, um álcool. O mecanismo dessas reações é idêntico, e é igual à adição de HX. Eu vou ter o alceno. A esse alceno eu vou oferecer o H+, e, portanto, aqui eu vou ter uma adição desse H+ ao alceno. Ele vai ser adicionado a fim de formar o carbocátion mais estável. Então, o alceno vai atacar o hidrogênio, ele vai ser adicionado à dupla. Vou formar o carbocátion mais estável, o carbocátion mais substituído. E a partir daqui que existe a diferenciação. Se eu estivesse trabalhando com HX, o X- seria adicionado ao substrato. Se eu estiver trabalhando com ácido sulfúrico, foi o hidrogênio ácido do ácido sulfúrico que ativou o alceno. E aí eu vou ter então a adição do hidrogênio sulfato, formando então esse produto de acordo com a regra de Markov-Nikov. Caso esteja utilizando água e meio ácido, o meio ácido foi que ativou o meio, só que quem vai ser adicionado vai ser a água. Então eu vou formar esse intermediário, que seria um álcool protonado. Depois vai vir uma própria molécula de água do meio, vai retirar esse hidrogênio e nós vamos formar o álcool, seguindo o mesmo padrão. Então, a adição de HX, a adição de água e meio ácido para formar álcool e a adição de ácido sulfúrico para formar um hidrogênio sulfato orgânico ocorre através da formação do carbocátion, e, portanto, vai ter rearranjo ou não. E, a partir daí, nós vamos ter a adição do nucleófilo ao carbocátion. Essa primeira reação aqui é muito interessante. Se eu pego esse produto, coloco para reagir com água e aqueço, eu formo um álcool. Se esse álcool especificamente, ou melhor, se esse alceno especificamente for o eteno, então eu coloco o eteno para reagir com ácido sulfúrico, formo o análogo desse produto. Depois coloco para reagir com água e aqueço, eu vou formar o etanol.
E essa é a forma industrial que nós chamamos de formação do etanol. Não é utilizada aqui no Brasil, porque aqui no Brasil o etanol é proveniente da fermentação da cana-de-açúcar. Mas em outros países, onde uma fonte natural de etanol não é tão abundante assim, ele é obtido dessa maneira. Então, o etanol, em muitos lugares, é obtido como uma sequência da formação desse produto, mais uma importância para a reação de adição. Então, pessoal, para resumir essa parte, a adição de HX, adição de ácido sulfúrico ou adição de água em meio ácido. Essas reações elas sempre vão obedecer à regra de Markov-Nikov, com grande cuidado que nós devemos ter, que pode formar rearranjos de carbocationo. Por isso, vamos ter uma mistura de produtos. Especialmente o álcool, eu vou ter uma mistura de álcools, porque vai ter provavelmente um rearranjo e vai ser difícil controlar isso. Se eu quiser formar um álcool específico, eu tenho duas possibilidades. Ou utilizo a reação que nós chamamos de oximercuriação-demercuriação, que eu vou utilizar mercúrio para isso, não é uma síntese muito boa, é uma síntese que tem um reagente muito tóxico, mas eu vou formar um álcool específico que obedeça à regra de Markov-Nikov, um álcool no carbono mais substituído. Ou eu posso utilizar o processo de hidroboração-oxidação, onde eu vou formar um álcool específico que não obedece à regra de Markov-Nikov. Eu vou formar um álcool no carbono menos substituído. É um mecanismo mais complexo, acho que não faz parte da adição de alceno, seria uma aula de oxidação e redução de compostos orgânicos, mas lembre-se dessas duas possibilidades. Aqui nós garantimos um álcool específico, um no carbono mais substituído e outro no carbono menos substituído. Mas não são sínteses tão agradáveis de serem feitas. Avançando um pouco mais, nós vamos ver agora a adição de BR2, Cl2, F2, enfim, a adição de X2 ao alceno. Nesse caso específico, nós vamos fazer dialetos vicinais. Ou seja, um carbono vai ter um aleto, o outro carbono vai ter outro aleto. Esses serão vizinhos. E aqui eu desenhei um em cima e um outro embaixo propositalmente. Porque essa reação ocorre dessa forma. O mecanismo dela é diferente. E como é o mecanismo dessa reação? Primeiro, vamos considerar aqui o alceno, de novo, nossa fonte de elétrons. E vamos considerar aqui o Br2. Embora essa seja uma molécula apolar, por questões de polarização, eu tenho que um dos átomos de bromo pode ficar parcialmente positivo e outro parcialmente negativo, momentaneamente. Quando isso acontece, essa fonte de elétrons vai aproveitar a oportunidade, agir como um nucleófilo e atacar um átomo de carbono. Quando isso acontece, essa ligação aqui, ou melhor, vai atacar um átomo de bromo e quando isso acontece, essa reação é rompida. Eu vou ter então um bromo adicionado ao alceno e um outro bromo livre na forma de brometo. E aí, essa reação ela é bem interessante, porque esse bromo adicionado ele não é adicionado igual ao hidrogênio. Ele vai formar um intermediário cíclico, onde o bromo é um dos membros. Nós chamamos aqui de bromônio, íon bromônio, que tem uma carga positiva. E esse intermediário é que vai sofrer o ataque do outro bromo. Só que o outro bromo, o brometo, ele não pode atacar pela face de cima, porque ela está impedida estericamente. Então ele vai atacar pela parte de baixo, seja por esse carbono, seja por esse carbono, tanto faz. A abertura vai ocorrer de lados diferentes. Mas ele vai atacar na posição oposta onde o outro bromo foi adicionado. Por isso vai ficar um para cima e outro para baixo. Né? Aqui nós temos um produto com bromo de um lado e outro bromo vizinho na posição oposta. Diferente da adição de hidrogênio, que ocorre do mesmo lado. Vocês não gostam muito dessa representação com esferas? Isso daqui equivale a isso daqui. Ficou claro, pessoal? Vamos imaginar aqui, então, um ciclo penteno. Eu vou adicionar o Br2. Ele vai formar um intermediário que nós já vimos, o bromônio, exatamente aqui. E o outro bromo, o brometo, na verdade, ele pode atacar ou esse carbono ou esse carbono. Então, eu posso gerar esse produto ou esse produto. Dependendo do caso, tem uma mistura de estereoisômeros, porque
ele pode atacar de um lado ou atacar do outro. A não ser que um lado esteja mais impedido estericamente. Ele vai ter a preferência de atacar pelo lado mais livre. Ficou clara essa formação de bromônio? Eu acho um íon fantástico. É um intermediário bem legal, um intermediário triangular. Tem que deixar claro que se um lado for muito impedido, ele só vai atacar de um lado, mas se ele for simétrico, ele pode atacar em qualquer um dos dois vértices de carbono. E com isso eu vou formar um dialeto vicinal em posições opostas. Um tipo de adição que nós chamamos de adição antiperiplanar. A adição do hidrogênio era sim periplanar, porque ocorria do mesmo lado. Aqui a adição do bromo ocorre de lados opostos. Algumas coisas que a gente tem que chamar a atenção desse padrão de reação. Como eu formo bromônio, eu não formo um carbocátion livre. Se eu não formo um carbocátion livre, não tem rearranjo do carbocátion. Então os aletos adicionados aqui sempre serão vizinhos. Não ocorre esse risco porque não formam um carbocátion propriamente dito, formam um bromônio. Além disso, como eu chamei a atenção, essa é uma adição antiperiplanar. Eles serão adicionados em planos opostos do alceno. Então agora você não precisa decorar mais que a adição de Br2 é de um lado do outro, porque o mecanismo é através do bromônio e, consequentemente, um lado é impedido estericamente, a adição do outro bromo só ocorre do lado oposto. E uma limitação é que ela só vai ocorrer com Br2 e com Cl2. É muito mais por causa do tamanho do aleto. Ela não ocorre com flúor, com F2 e nem ocorre com I2. Entenderam, pessoal, esse padrão de reação? E deixa uma coisa muito interessante por trás dela. Vamos pegar, por exemplo, esse alceno e vamos tratá-lo com cloro. Eu vou formar esse dialeto, o Cl adicionado em um carbono e no outro carbono. Bom, esse dialeto específico, formado pela adição de Cl2, pelo mesmo mecanismo que nós vimos, ele próprio não tem muita importância. Mas se eu pego esse dialeto e faço ele passar por uma reação de eliminação, especificamente uma E2, utilizo ali uma base, eu formo esse alceno. Então, seria o equivalente ao alceno inicial, só que só com o hidrogênio substituído por um cloro. E aí, se eu pego esse intermediário, esse alceno, e coloco em condições de uma reação de polimerização, ele vai polimerizar. Bom, o alceno em si talvez não seja tão importante, mas o polímero dele é muito legal. O alceno, o nome dele é cloreto de vinila. O polímero dele é o policloreto de vinila. Vocês conhecem esse nome? Bom, talvez vocês não conheçam o policloreto de vinila, mas vocês conhecem muito do que é feito com ele. Ele é conhecido comercialmente como PVC. É o mesmo PVC que está nos tubos de água, está nos forros de teto e tem suas aplicações dentro de nossa casa. É um dos principais polímeros produzidos no mundo com uma vasta utilização. Esse é mais um exemplo de como as reações de adição são importantes. Você, na hora de estudar, pode pensar, para que serve isso? Isso não tem nada a ver com a minha vida, mesmo como químico. Mas alguém olhou essa reação, pensou em algo e hoje ele é milionário por causa disso. O PVC é um dos principais materiais dentro de nossa casa. A água chega até a nossa casa através de tubos de PVC. Aquele que pensou em criar o policloreto de vinila, que pensou em adicionar o Cl2 ao alceno, ele contribuiu muito para a nossa sociedade. Então, quando vocês olharem, quando estudarem química orgânica, olharem para essas reações, não pensem que seja algo chato. Muito disso já foi aproveitado, muito disso está presente no nosso dia a dia. Outras coisas não. Quem sabe não é você que vai transformar o seu conhecimento em dinheiro para você e talvez mudar o mundo, conseguindo uma nova substância, um plástico melhor, um polímero melhor. Então, na hora de estudar isso, não pensem nisso como um fardo. Olhem isso como sendo oportunidades para a sua vida futura. Vamos deixar um pouco de lado a adição de Cl2 e vamos ver a última reação, que é uma reação muito parecida, por um mecanismo bem parecido, onde eu vou adicionar Br2, só que não só Br2, vou adicionar Br2 e água. Eu vou formar um aleto em um carbono e um álcool no outro. Nós chamamos isso aqui de aloidrina. Bom, como que é o mecanismo dessa aloidrina? A primeira etapa é idêntica da adição de Br2. Eu vou ter aqui o alceno, vou oferecer para ele o Br2, o alceno vai atacar um dos átomos de bromo,
essa ligação vai ser rompida. Aqui eu vou formar o bromônio idêntico, só que em vez de ser o brometo que vai atacar o outro carbono na posição oposta, vai ser uma molécula de água. É a água que vai ser adicionada ou a esse carbono ou a esse carbono. Se não tiver impedimento, tanto faz um quanto o outro. Se houver impedimento, ela vai atacar o menos impedido. E aí eu vou formar um álcool protonado, que vai vir outra molécula de água, um próprio brometo, e vai retirar esse hidrogênio. Um exemplo mais específico. Eu tenho aqui o mesmo ciclo penteno, vou oferecer a ele Br2 com água, e um carbono da dupla vai ser adicionado bromo, no outro carbono o OH em posições opostas. Por quê? Porque essa é uma adição antiperiplanar, não ocorre rearranjo porque o intermediário é o mesmo da simples adição de Br2. Bom, pessoal, já falamos bastante, vamos resumir? A primeira reação foi a adição de hidrogênio. Essa reação ocorre de forma simperiplanar, os hidrogênios são adicionados do mesmo lado, e eu preciso de um catalisador metálico. Não necessariamente metálico, pode ser o catalisador de Wilkinson, mas na maioria das vezes vou utilizar um catalisador metálico. Essa reação é utilizada na indústria para hidrogenar óleos e transformá-los em gorduras semissólidas, como por exemplo gordura vegetal hidrogenada e margarina. Um outro mecanismo é um mecanismo que ocorre em meio ácido. Para isso eu vou ter o alceno. O alceno vai agir como nucleófilo e vai atacar o H+, e vai formar um carbocátion. Qual o carbocátion? O carbocátion mais estável. Inclusive, se puder ocorrer rearranjo, vai ocorrer rearranjo. O que vai ser adicionado ao carbocátion? Depende. Se a reação ocorreu com HX, vai ser o X- que vai ser adicionado. Brometo, cloreto, iodeto, enfim. Se a reação ocorreu com ácido sulfúrico, então vai ser o hidrogênio sulfato que vai ser adicionado. E ele pode posteriormente ser convertido em álcool. Se a reação ocorreu com água em meio ácido, vai ser uma molécula de água que será adicionada, vai formar o álcool protonado e depois pode ser desprotonado para formar o álcool. Essa é uma síntese para álcools que vai gerar uma mistura de álcools devido ao rearranjo. Uma alternativa mais adequada seria a oximercuriação-demercuriação, que vai formar o álcool que obedece à regra de Markov-Nikov, ou hidroboração ou oxidação, que vai gerar um álcool que não obedece à regra de Markov-Nikov. Na adição de HX, se for o HBr e tiver um pouco de peróxido, eu vou acabar formando o haleto menos substituído. O outro padrão de reação é com a formação do bromônio. Então eu vou ter o alceno, ele vai atacar a molécula de Br2, que está temporariamente polarizada. Vou formar esse intermediário triangular, o bromônio. Então, portanto, aqui não forma um carbocátion livre, então não tem rearranjo. E aí, se só tiver Br2 no meio reacional, ou se a reação ocorreu com Cl2, por exemplo, não vai ser o bromônio, vai ser o clorônio. Se tiver só o halogênio, o haleto que ficou livre vai reatacar o substrato para formar o dialeto vicinal, uma adição que chamamos de antiperiplanar, porque um lado está impedido estericamente. Agora, se a reação ocorreu com o halogênio Br2Cl2 e uma molécula de água, vai ser a água que vai quebrar o bromônio ou clorônio. Nós vamos ter um OH de um lado vizinho a um haleto do outro, porém também em posições anti, porque o intermediário foi o mesmo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que essa aula tenha sido útil. Se foi útil, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, com seus professores. Favoritem o vídeo, deixe seus comentários. É importante para mim saber a sua opinião. E caso essa aula não tenha ajudado o suficiente, ou nenhuma outra aula aqui da Universidade da Química, seja de orgânica, físico-química, inorgânica, não tenha ajudado, você esteja com problemas, seja para a prova da graduação, seja para a seleção do mestrado ou doutorado, seja para um concurso público para professor universitário ou professor dos institutos federais, enfim. Caso tenha alguma dificuldade com química, vocês podem contratar uma consultoria ou uma aula particular diretamente comigo. Para isso, basta clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo da Universidade da Química. Lá tem as descrições de como funciona, quanto custa, como entrar em contato. Eu terei imenso prazer de dedicar um pouco do meu tempo mais pessoalmente para vocês, a fim de ajudá-lo a passar no concurso, a passar na prova, tirar uma boa nota no seminário.
E por fim, muito obrigado mesmo pela atenção de vocês até agora e até a próxima do Universidade da Química.